Graça e paz. Bom estarmos aqui novamente como igreja para ouvirmos a palavra de Deus. Já cantamos verdades das Escrituras. E eu espero que você esteja aqui com seu coração atento, com sua mente desperta para que Deus, através do Espírito Santo, use a palavra dele para a nossa edificação, para a nossa compreensão, para o nosso confronto, né? Para nós corrigirmos os nossos passos, a nossa mente, a nossa vida de acordo com a palavra do Senhor. Então, vamos aproveitar esse tempo que Deus nos deu aqui para examinarmos as Escrituras na dependência do Senhor. O assunto de hoje, dando continuidade no estudo da primeira carta de João, está lá no capítulo 4. Capítulo 4, e eu queria só relembrar os irmãos aqui do propósito, rapidamente, dessa carta de João, que João que está combatendo uma grande mentira de que falsos profetas estavam ensinando para os irmãos daquela época, de que Jesus não veio em carne, Jesus não tinha um corpo como o nosso, de matéria, porque a matéria era algo má, e então Jesus não podia ter se encarnado num corpo, numa matéria que é má. E aqueles irmãos, de alguma forma, estavam correndo um sério risco de acreditarem nessa mentira. Porque como tem mentiras que vêm muito escancaradas, tem outras que são mais sutis, e a insistência dela e a forma como é apresentada, se nós não tivermos fortalecidos na palavra, com o tempo nós podemos ir sendo assediados e um pouco enganados. Então João está combatendo aqui seriamente, trazendo a verdade que Jesus veio em carne, que Jesus habitou nesse corpo, um corpo como o nosso, embora sem pecado, obviamente, e que ele morreu, que ele ressuscitou. João diz que ele foi testemunha disso. Então, o enfoque principal, não único, mas o principal é realmente falar que a centralidade está na pessoa de Cristo, de que ele veio como homem, plenamente Deus, e é isso que nós não podemos errar. Se a nossa fé tiver falha nesse aspecto, nós vamos errar em tudo mais. Então, João está sendo enfático. E João, nessa primeira carta, ele faz constantemente 3 testes para aqueles irmãos e para nós hoje também. Ele faz o teste moral em vários aspectos da carta. O que é o teste moral? É para ver se nós estamos tendo uma vida santa. Se aqueles irmãos estavam proclamando uma verdade e vivendo de acordo com ela. Que o objetivo da palavra de Deus é sempre tirar essa lacuna, esse abismo que existe entre o que falamos e a forma como vivemos. Pessoas que são experts em falar de um assunto bom, mas que são totalmente defeituosos na vida. Vivem totalmente contrários àquilo que mesmo professam. E o objetivo da palavra de Deus é nos tornar cada dia mais praticantes, e não somente ouvintes ou não somente leitores, mas obedientes à palavra de Deus. Então João faz esse teste ao longo da carta, para ver se nós estamos lutando contra o pecado, estamos confessando pecados, estamos buscando a santidade, estamos andando como ele andou. João então está dizendo, porque aqueles irmãos, aqueles falsos mestres, ensinavam que não tem problema como você usa o seu corpo para o pecado, o que importa é o seu espírito. E João está falando, não, nós devemos glorificar a Deus com tudo que somos, devemos confessar o pecado, devemos buscar a santidade. Então esse é um dos testes que João faz, do verdadeiro cristão, daquele que foi alcançado pela graça. Um segundo teste que aparece nessa carta é o teste social, de que o amor nosso não pode ser apenas de palavras. Não podemos apenas falar e agir como Caim, como vimos. Falar bonito, mas ter atitudes pecaminosas e contrárias. Não podemos viver só de aparência, só de diálogo, só de palavras, mas nós devemos demonstrar amor no cuidado uns pelos outros, na expressão de afeto uns pelos outros. João já falou aqui, e nós vamos falar na sequência desse estudo sobre a importância do amor fraternal, não amar apenas de palavras, mas de fato e de verdade. Então João está fazendo esse teste também. Será que nós apenas falamos bonito, mas vivemos errado? E um terceiro teste que se aplica a essa passagem de hoje que nós vamos ler é o teste doutrinário. Então João faz um teste moral, social e doutrinário para saber se nós estamos tendo uma vida santa, para ver se nós estamos realmente agindo como cristãos e não apenas falando como cristãos, e se a nossa fé está baseada na verdade, na pessoa de Cristo ou não.
ou se nós somos tão ingênuos que acreditamos em tudo que vemos e ouvimos, em qualquer coisa. Então, João, ele sempre está fazendo esses testes na palavra de Deus, nessa primeira carta dele, para que nós possamos, com a graça de Deus, analisar e falar, Senhor, como eu estou diante desses testes, do teste moral, social, do teste doutrinário. Então, essa passagem de hoje que nós vamos ler está lá em 1 João 4, do verso 1 ao verso 6. Diz assim a palavra de Deus, 1 João 4, 1 a 6. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconhecemos o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Meus irmãos, diante desse texto, como que nós podemos diferenciar o espírito de Deus e o espírito do anticristo? O espírito daqueles que falam da parte de Deus e dos que falam da parte do mundo, do engano, do anticristo. Como nós já vimos que João mesmo terminou o capítulo anterior, se vocês olharem no verso 24 do capítulo 3, João termina assim: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que ele nos deu. João sempre está falando que nós temos o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus é que testifica em nós que nós somos filhos de Deus, que nos guia a toda a verdade, e que nos dá certeza de que a palavra de Deus é a verdade. Os cristãos, então, nós devemos examinar tudo que vemos, ouvimos, escutamos sobre o crivo da palavra de Deus. Então, João começa aqui nesse verso 1 do capítulo 4. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. João está falando aqui como ele sempre é, como eu sempre tenho estudado com alguns irmãos aqui no discipulado, e eu lembrei disso aqui. João, ele é aquele homem de aço e de veludo ao mesmo tempo. Por que isso? Porque João, ele é inflexível como aço diante da verdade. João não negocia a verdade. João é firme quando a questão da verdade está em jogo. Nós vemos aqui ele falando como ele é inflexível, como ele é corajoso, pela graça de Deus, em enfrentar os falsos profetas. Ele não faz um meio de campo ali, ele não fala, não, mas ele sempre combate severamente a mentira. O João é um homem de aço nesse sentido, ele é inflexível pela graça de Deus, mas ao mesmo tempo, ele é um homem de veludo porque ele fala a verdade em amor. Ele não machuca, ele não tem a intenção de machucar. Ele não é ora um aço, ora veludo, ele é sempre os dois. Ele fala, amados, filhinhos, meus amados. Ele está falando com amor, mas ele está falando aqui, está chamando as pessoas de... Eu falo, cuidado, porque vocês estão podendo ser enganados pela mentira do anticristo. Então, João, ele não fala, ele não tenta fazer alguma coisa de amados. Olha, cuidado, vocês, Deus é amor, não importa. Aquela mensagem sempre fraca. João, ele chama os seus de amados como um pastor, como alguém mais maduro, mas com um amor tão profundo que atrai as pessoas. Ele não machuca as pessoas, embora seja sempre verdadeiro e inflexível diante da verdade. E isso é uma lição para todos nós, com os nossos filhos, diante da verdade, diante do erro. Nós devemos corrigir o erro com a palavra de Deus, mas nunca para ferir, nunca para machucar. A verdade às vezes machuca a gente, mas nós não devemos machucar as pessoas. Nós devemos ser inflexíveis com a verdade, jamais negociá-la, sempre apontar os erros, sempre falar da palavra de Deus, mas pedindo graça para falar em amor com as pessoas. E João faz isso. Ele está falando que, novamente, ele já usou essa expressão em outras vezes, filhinhos, amados. Aí você pensa que ele vai trazer uma mensagem fraca, ele combate de frente. Ele fala de anticristo, ele fala de filhos do diabo,
ele fala de mentira, ele fala de falsidade, mas falando com as pessoas em amor. Então nós não podemos confundir isso. E João está falando aqui, filhinho, amados, não deis crédito a qualquer espírito. O que João está falando? Parem de ser ingênuos. Vocês não podem ser tão ingênuos de acreditar em tudo que vocês estão ouvindo. Pare de ser aquelas pessoas que bonito que aquela pessoa está falando, que aquele mensageiro da internet está falando, ele fala tão bonito, tem tantos seguidores, as pessoas estão achando tão lindo, ele se apresenta tão bem, deve ser de Deus. Quem sou eu para julgar se é mentira ou se é verdade? João está falando, vocês não podem ser ingênuos. Sabe aquelas pessoas imaturas que acreditam em tudo? Que não têm discernimento da palavra? Que na vida natural são espertos. Diante de algum erro, diante de algum estelionatário na empresa, você identifica logo. Mas quando chega na parte espiritual, acredita em tudo. É bonito, o importante é que ele está falando bonito, o importante é que ele fala com amor. O importante é que ele é bem apresentado. Como isso fez bem o meu coração. As pessoas não têm discernimento de ver se aquilo é de Deus ou se não é. E João está falando, para de ser ingênuo, para de ficar dando crédito a tudo que vocês estão lendo e ouvindo. Porque as pessoas estavam infiltradas ali. Estavam assediando. E lógico, tem mentiras que são escancaradas. Agora tem pessoas que vêm sutilmente e ficam fomentando, estimulando, como goteira, pingando aquela mentira de acordo com você. E às vezes eles são bem apresentáveis, têm uma boa oratória, são bem apresentáveis, têm muitos seguidores, tem muita gente querendo ouvi-los. E o critério para muitas das pessoas de hoje, infelizmente, é isso. Não examinam a luz da palavra de Deus. Esse versículo que está aqui, Atos 17, 11. Quem que estava examinando? O que Paulo e Barnabé falaram? Vamos examinar para ver se é isso mesmo que a palavra de Deus está falando. E hoje em dia os cristãos são tão imaturos, tão ingênuos, que abre a internet, vê alguém falando bonito, que coisa linda, mas me deu uma paz tão grande. Que coisa linda, como ele fala amoroso, como ele... Gente, tem estelionatário, PhD em enganar as pessoas. São espertos, eles falam o que o povo quer ouvir. E nós, como cristãos, não podemos ser imaturos na fé. Não podemos engolir tudo. E nós vamos ver aqui qual que é o critério, o que nós devemos fazer diante disso. Como que nós podemos identificar e recusar. Então já está falando aqui, parem de ser crédulos. A fé cristã não é acreditar em tudo, não, meus irmãos. Ser cristão não é ser crédulo. Eu aceito tudo. Muito pelo contrário. Ser cristão é você não acreditar em muitas coisas. É você rejeitar muitas coisas. Você não pode falar, quem sou eu para julgar isso? Quem sou eu? Você é um cristão, você tem um Espírito Santo, quem é você? O Espírito Santo é o Espírito da verdade. O Espírito Santo, o propósito dele, nós vemos que é guiá-los a toda a verdade. Então, nós não podemos nos fazer de vítimas diante do erro, impotentes diante de uma mentira. Então, João está falando aqui, para de ficar sendo assim. Essa é uma mensagem para mim e para você hoje, diante de tanta mentira que nós ouvimos hoje, diante de tanta mentira que está sendo pregada em muitos púlpitos de igrejas, principalmente hoje no mundo virtual. Pessoas que rodam o Brasil inteiro como coaches, como palestrantes, estão atraindo milhares de pessoas com uma mentira, com um falso evangelho, fazendo os outros rirem, contando piada, fazendo stand-up gospel. E as pessoas sem discernimento vão lá ouvir, dar risada de coisas da Bíblia, de princípios cristãos, e voltam alegres porque se divertiram. E nós não podemos dar crédito. O que é dar crédito? É dar ouvido. É ficar querendo valorizar aquilo, é ficar querendo, puxa vida, mas é tão legal. Então você começa a dar crédito, você começa a dar ouvido para aquilo, você começa a dar interesse. E esse é o primeiro ponto de você cair, é você demonstrar interesse por aquilo. Você parar para ouvir, parar para pensar e falar, puxa vida, que legal. Aí dali você já compartilha para alguém, já disseminou o engano. Não teve nem discernimento para apagar a mensagem, já compartilhou no grupo. Olha essa mensagem, que coisa linda, como fez bem para mim, já jogou para um monte de gente, dando crédito a mentiras. E não tem discernimento. Então, João está falando, a fé cristã não é uma fé crédula, que você acredita em tudo. Nós temos que rejeitar muitas e muitas coisas. Agora, nós só vamos fazer isso se nós estivermos conhecendo a verdade.
Se nós tivermos cada dia mais sabendo quem é a verdade. Repito aqui um exemplo que meu pai, eu cresci sempre ouvindo isso, da nota falsa e da nota verdadeira. Uma pessoa que trabalha em banco, ele sabe tão bem como que é a nota verdadeira, que ele passa a mão ali, se não tiver aquelas características, ele já rejeita. Ah, mas olha que bonita que está bem feita, não interessa, é falsa. Não bateu com o padrão que é verdadeiro. Agora, o problema é que muitas vezes nós engolimos mentira porque nós não sabemos a verdade, porque nós não examinamos a palavra de Deus. Nós não nos alimentamos, não nos dedicamos ao estudo da palavra de Deus. Então, tudo que nos apresenta parece que é bonito, parece que é legal, porque fez bem ao meu coração. E o que faz bem ao nosso coração, muitas vezes, é o pecado ainda. É atrair pela coceira dos ouvidos, e querer ficar ouvindo coisa, autoajuda, e ficar ouvindo um falso evangelho, humanista. E nós precisamos, então, aprender que a fé verdadeira examina tudo que houve à luz da palavra de Deus. A fé verdadeira está sempre vinculada à pessoa de Cristo. Sempre que você for estudar sobre a fé cristã na Bíblia, sempre vai estar vinculada à pessoa de Cristo. Nunca é algo aleatório. Fé na fé, fé como uma coisa minha, sempre está vinculada, porque a fé é um instrumento, um dom que Deus nos deu para crer nele. Então, nós não podemos brincar com isso. Você tem que examinar tudo que você ouve à luz da palavra de Deus. Não deposite confiança em tudo que você lê e ouve. Isso é muito importante. É o que João começa falando. Para de dar crédito a tudo que vocês estão ouvindo. A palavra aqui, meus irmãos, espírito significa ensinamento. É claro que João está falando assim, não dei crédito a qualquer espírito. Nós não conseguimos ver um espírito. Como que eu vou dar crédito a um espírito? Mas está falando de ensinamento. Não decreta qualquer ensino, porque John Stott mesmo fala que por trás de um espírito há um ensinamento, por trás de um ensinamento há alguém ensinando. Então, dar crédito ao espírito aqui é ensinamento. O que você está lendo? O que você está ouvindo? O que você está acessando? Aquilo procede, tem alguém por trás daquilo lá com uma intenção. Será que isso aqui é de Deus? Será que isso aqui está de acordo com a palavra de Deus? Esse é o critério. Não é se fez bem para você. Às vezes a palavra de Deus faz mal para nós, na maioria das vezes, porque ela nos confronta. Primeiro ela faz mal para depois operar o bem. Então o critério, nós vamos ver que ele é objetivo, ele é a palavra de Deus. Abram lá em Jeremias 29, verso 8 e 9. Como esse perigo já é antigo. Diz assim a palavra de Deus. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. É antigo isso aqui. Depois, Efésios 5, 6. Tem outros textos, mas eu não vou ler todos aqui, mas Efésios 5, 6 também diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O engano com palavras vãs. Sempre no mundo há o Espírito de Deus que nos enviou e há um espírito do mundo, um espírito diabólico, que quer nos confundir, que quer nos fazer cair. Então, nós não podemos achar que tudo é de Deus. Tudo vem de Deus, tudo é construtivo, tudo é... E sermos uma pessoa, que nem eu falei aqui uma vez, que um terreno sem muro. Todo mundo vai jogar um lixo de espiritual, teológico e se aceita. Nós precisamos construir muros na nossa mente, que é a palavra de Deus. Construir verdades a partir da palavra de Deus. Pessoas que participam de um culto ouvindo a palavra, saem daqui, ligam a televisão para ouvir uma coisa que tem nada a ver com a palavra de Deus e estão achando lindo também. Não tem critério, não tem filtro, não tem discernimento. Então, João está falando, não deem crédito a isso. Dar crédito é você dar ouvido, é você ligar a televisão e ficar analisando e achar bonito. É você ouvir uma mensagem, nossa, que coisa linda, sem discernimento nenhum e compartilhar. O que você está ouvindo? Qual é a fonte que você está se alimentando? Que tipo de pregador você está ouvindo na internet? A gente ouve cristãos, pessoas que se dizem cristãs, indo atrás dessas coisas. Pessoas que, eu gosto tanto de um quanto de outro, só que não tem jeito de você gostar dos dois, porque os dois são opostos. Não tem critério.
Ah, mas ali é legal, que ele fala uma coisa que me motiva e está cheio de gente. Nós precisamos ter discernimento. João diz, não deis crédito, antes, pelo contrário. Em vez de ficar dando crédito, em vez de ficar sem saber, o que ele fala no verso 1? Antes, provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. João está falando assim, não fica passivamente como vítima indefesa. Ah, eu não sei, eu não consigo provar isso, eu não consigo examinar, quem sou eu? Se você é um cristão, você é um filho de Deus e você tem o Espírito de Deus. E você deve buscar na palavra de Deus discernimento para rejeitar isso. Então você está falando, ao contrário de vocês ficarem ouvindo isso, examine o que vocês estão ouvindo. Examine, provem se é de Deus mesmo. E como que nós vamos saber se é de Deus ou não? João está dando um critério muito forte aqui para nós. Como que eu vou saber? João está falando, tem uma atitude contrária, não seja ingênuo, não seja alguém que fica falando assim, tanto faz, é bonito também. É uma mensagem bonita, eu não consigo perceber, o importante é que ele está tentando ensinar alguma coisa legal. Não é isso que é importante. O importante é se ele está ensinando fielmente a palavra de Deus. Então o critério não é subjetivo. Eu achei legal, eu gostei, fez bem para mim. Isso é subjetivo, isso é relativismo. Eu quero saber, procede de Deus? Está de acordo com a palavra de Deus? O critério não sou eu, não é o meu coração, não é o meu gosto, não é a minha preferência. É a palavra de Deus. Mateus 7,15, eu só vou ler alguns textos aqui, se vocês quiserem anotar. Mateus 7,15 diz assim, acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Olha só, tem uns que vêm igual o lobo mesmo, mas tem uns que vêm disfarçados de ovelha. Você tem que ter discernimento de Deus para saber se aquilo lá é de Deus ou não. Mateus 24,11 diz assim, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. 1 Timóteo 4,1, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Claro que o cristão verdadeiro nunca vai sofrer da apostasia, nunca vai deixar de ser um cristão. Mas você pode viver de forma muito rasa na fé, sempre naquela linha, eu não sei, nunca amadurecer, porque sempre fica querendo dar ouvido a essas coisas. Aquele que tem o Espírito de Deus, a palavra de Deus diz em João, da minha mão ninguém vos arrebata. É que eu digo, as mãos de Deus são invioláveis. Ninguém consegue nos tirar das mãos de Deus por causa que nós estamos na mão dele. Mas nós podemos sofrer de enganos, ser rasos na fé, ficar sempre caindo nos mesmos erros, sempre dando ouvidos a besteiras, a teologias erradas, a não desenvolvermos a nossa fé, a não amadurecermos na fé, porque gostamos de ficar ouvindo tudo quanto é coisa que existe, achando que isso é ser espiritual e ter fé. John Stott, como eu falei, eu vou citar na íntegra o que ele diz assim, por trás de cada profeta está um espírito. Por trás de cada espírito está Deus ou o diabo. Antes de podermos confiar em qualquer espírito, precisamos prová-lo se procedem de Deus. O que importa é a origem. E ele diz, há urgente necessidade de discernimento entre os cristãos. Muitas vezes somos demasiado simples e exibimos ingênua prontidão em dar crédito a mensagens e ensinos que fazem supor que tudo vem do Espírito de Deus. Existem, porém, aqueles que se chamam de errônea caridade e tolerância para com a doutrina falsa. John MacArthur diz assim, toda heresia vem montada nos lombos da tolerância. A pessoa fica tolerando, o que tem? Não pode, o que tem? É bonito, faz bem também. E fica tolerando, e a heresia vem aí. Então nós precisamos ser enfáticos nisso. Nós não podemos ser como John Stott fala assim, ingênuos, simples no raciocínio, de não conseguir perceber se isso é de Deus ou não. Naturalmente, muitos de nós aqui que estamos aqui hoje, todos nós, incluindo a mim, somos tão espertos na profissão que temos para identificar o engano. Você não dá ouvido a todo mundo que vai lá na sua empresa para te vender uma coisa. Você fala, deixa eu ver se é verdade isso aí.
Deixa eu ver se é verdade. Deixa eu ver qual que é desse cara. Aí chega na parte espiritual e engole tudo. Não tem discernimento para nada. Liga, aceita, ouve, transmite, compartilha com a família. Não tem discernimento. Nós precisamos desenvolver esse amadurecimento em Deus. Essa compreensão bíblica de quem é Jesus, das verdades de Deus. Para que não sejamos enganados por qualquer vento de doutrina. Para qualquer um que se diz pregador do Evangelho. Para qualquer um que se diz que está falando em nome de Cristo. Cuidado. Muito cuidado. Crer em tudo que se ouve sem examinar da palavra é imaturidade. Imaturidade, não é maturidade. Nós precisamos, então, examinar. Porque João está falando, porque tem muitos falsos profetas saindo. E ainda existe muitos falsos profetas hoje em dia. E hoje eles não vão só bater só na nossa casa e tocar campainha, eles acessam a internet também. Pessoas que negam a Cristo. Pessoas que falam que tem uma outra revelação, que não é só Jesus, estão hoje não é só batendo palma e tocando campainha em casa, não. Estão dentro de casa com a internet que nós temos ouvido, com as mensagens que nós muitas vezes temos acessado. Que não seja o caso de nenhum de nós aqui, mas se for, possamos ter esse critério. Os falsos mestres, os falsos profetas fazem das portas da nossa casa, da internet que estamos acessando, o palco para eles falarem essas mentiras. Fiquemos alerta. E no verso 2, João está falando, então, nisto reconheceis o Espírito de Deus. Como que nós vamos reconhecer o Espírito de Deus, então? Porque João está falando aqui para nós provarmos os Espíritos, se procedem de Deus. Agora, seria muito perigoso se João falasse, prova os Espíritos aí vocês, cada um tem um critério para provar o Espírito de Deus. Isso também não funcionaria. Mas João aqui ele dá um critério absoluto. Ele fala assim, nisto reconhecemos o Espírito de Deus. Ele fala, todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. O verso 3, e todo Espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente está no mundo. João, então, não deixa para cada um de nós examinarmos segundo o critério de cada um. Eu acho que é de Deus, eu acho que não é, eu acho que é, eu acho que não é. O João está falando assim, esse ensino, ele exalta a pessoa de Cristo, ele confessa que Jesus Cristo é o único Deus e Senhor, ele confessa que Jesus Cristo veio em carne, habitou nesse mundo num corpo como o nosso, que ele é Deus encarnado, que ele morreu e ressuscitou, venceu a morte. Não é apenas falar, porque falar, reconhecer, eu sei que tu és o Filho de Deus, até os demônios, a Bíblia diz em Marcos, falou que falaram, mas não confessam, não creem, apenas falam. Tiago fala que tem até a fé dos demônios, né? Crês tu que Deus é um só? Muito bem, até os demônios creem. Você não é saber, é você crer, você depositar confiança, você ter aquilo como seu único Deus, como toda a verdade, que não bater com isso não interessa se é bonito, se é feio, é mentira. E João está falando então que nisso reconhecemos todo o Espírito, todo o ensino que fala que Jesus Cristo é o Deus encarnado, é o Deus que se fez homem, que habitou nesse mundo, sem pecado, viveu uma vida num corpo como o nosso, morreu e ressuscitou, e que isso é o único meio de nós sermos salvos, é crendo nele, e isso é um ensino mentiroso se não diz isto. João não está dizendo assim, provar o Espírito de Deus, vê se vocês gostaram da mensagem ou não. Não. Vê se trouxe arrepio ou não. Não. Vê se fez bem ao seu coração, se trouxe aquela paz, que gostoso, eu ouço isso aqui, mas me dá uma paz. Jesus está falando, eu te dou a paz não como o mundo dá uma paz falsa. O diabo não cria nada, irmão, não tem uma obra na Bíblia que fala que o diabo criou, ele sempre deturpa, ele sempre falsifica. Até a paz de Deus ele tenta falsificar com a paz do mundo. Jesus fala assim, não, eu dou a minha paz, não como o mundo dá, ou seja, o mundo também dá uma paz falsa. Então aqui ele está falando, não é se trouxe paz para mim, não é se falou bonito, se não falou, não é se muita gente está indo atrás, se não está, o critério não é esse, meus irmãos. O critério é você confessa Jesus Cristo como Deus encarnado, como o único Senhor, como aquele que veio em carne, morreu, habitou entre nós. Não é um falar decorado, é uma confissão do coração, como João fala no capítulo 1,
que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, é uma confissão que sai do coração, que crê naquilo. Não é apenas falar alguma coisa bonita. Eu aprendi que Jesus é, então vou falar. Ou então fala assim, confessa, a pessoa fala, já está salvo. Não é questão de você falar, é você crer no coração e você viver de acordo com aquilo. Então o critério não é subjetivo, o critério não é quem está falando, mas é o conteúdo da mensagem. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e habitou entre nós, porque essa era a mentira mais pregada pelos falsos profetas, que Jesus não veio em carne, que Jesus não podia ter habitado num corpo como o nosso. E eles estavam ensinando isso. Então aqui fica o alerta. Não é apenas reconhecer a identidade, mas é uma profissão de fé ousada que o Espírito de Deus nos faz ter no Deus encarnado. Diz aqui que até os espíritos imundos, maus, reconhecem que Jesus era o Filho de Deus. Falam da boca para fora, mas não creem, obviamente. Está lá, Marcos 1, 24, Marcos 3, 11. Olha o que Marcos 1, 24 fala. Só esse texto. Depois eu cito os outros para vocês anotarem. Marcos 1, 24. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Quem está falando isso aqui? Os demônios. Bem sei que és o Santo de Deus. Agora, eles estavam falando porque eles criam naquilo? Não. Eles estavam reconhecendo da boca para fora. Então, não é uma profissão de fé só da boca para fora, mas é alguém que confessa aquilo com fé no coração, que é um dom de Deus. E John Stott mesmo, ele fala assim, ó, a doutrina cristã fundamental nunca pode ser transigida, que nunca pode ser negociada, é a pessoa divina, humana e eterna de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Isso aqui nunca pode ser negociado. Nada da palavra de Deus pode, mas se você negociar isso aqui, você vai negociar tudo mais. Você vai ser relativo em tudo mais, você vai ser uma vítima fácil de qualquer mentira. Então, nessa época, eles estavam sofrendo com isso, e hoje nós também sofremos com isso, e o teste é simples. O pregador que confessar Jesus Cristo veio em carne, que habitou entre nós, que é o Filho de Deus, cheio de graça e de verdade, ele fala em nome do Espírito de Deus. Ele traz o ensinamento da palavra. Não falou, meus irmãos? Descarta. Descarta que é mentira. Carimba que é golpe, que eles falam, né? E aqui eles dizem aqui, o João tem em mente aqui não mero reconhecimento, nós já falamos isso, é uma confissão. Charles Hodge, que é um teólogo, ele diz assim, nenhuma forma de expressão, por mais inspirada que seja, que negue a encarnação pode ser aceita pelos cristãos como verdadeira. Cuidado, olha aqui, por mais inspirado que alguém diz que está sendo, por mais em nome de Cristo que alguém diga, se ele não está falando de acordo com a palavra de Deus, é mentira, é engano, está falando em nome do espírito, do ensino do anticristo. Cuidado para você não colocar como critério o seu gosto. Ah, me fez bem, eu gostei. Não é essa a questão, meus irmãos. A questão é se estar de acordo com os princípios da palavra de Deus. E os teólogos liberais não acreditam nisso. Os teólogos liberais recusam aceitar a doutrina bíblica de que Jesus Cristo sempre foi, e há de ser o Filho de Deus, que ele veio do céu para redimir o seu povo, que tomou sobre si toda a humanidade e assim continuou sendo verdadeiramente Deus e divino, que ressuscitou fisicamente. Os teólogos liberais não acreditam nisso, por isso não falam em nome de Deus. Quem que você está ouvindo? A quem você está dando crédito? A quem você está dando ouvidos? E ele diz aqui, então, no verso 3, ele fala assim, esse é o Espírito de Deus. O Espírito que nega isso, não vem de Deus. Acabou. Se não vem de Deus, eu não quero saber de onde que vem. Ele vem do anticristo. Não preciso ficar investigando. Eu não quero saber. É mentira. Seja como João, não dê crédito. E no verso 4 ele diz assim, filhinhos, agora ele está falando aqui da segurança que os cristãos têm. Filhinhos, olha só de novo, ele falou amados lá, sentou a lenha aqui no espírito do anticristo, falou pesado, e agora está falando de novo, filhinhos. Olha, eu acho impressionante a firmeza e o amor de João. Ele não está falando de um assunto fácil, ele não está falando de um assunto, ele está falando no meio de pessoas que estavam correndo o risco de serem enganadas. E ele começa falando, amados, no verso 4 ele fala, filhinhos, vós sois de Deus. João está falando, vós sois meus, de João. Vocês são os de Deus.
E ele fala assim, e tendes vencido o maligno, os falsos profetas, ou seja, a vitória para todo cristão ela é certa. Nenhum cristão verdadeiro vai deixar de ser cristão um dia. O cristão verdadeiro. A palavra de Deus garante isso. Vós já tendes vencido o maligno, os falsos profetas. Por quê? Por que tem vencido? Porque vocês são fortes? Porque vocês são inteligentes? Porque vocês são espertos? Olha o critério, porque maior é aquele que está em vós do que... O poder está onde? O João está atraindo para ela, porque maior é aquele que vos está falando. O João não está falando dele. O João está falando, é maior aquele que está em vós. Quem que está em vós? O Espírito de Deus. Do que aquele que está no mundo, ou seja, tem um espírito falso no mundo também. Por isso que você não pode achar que todo mundo que fala em nome de um espírito é o Espírito de Deus. João está falando assim, a vitória vem e é certa porque o Espírito de Deus é maior e mais forte do que qualquer mentira. Ele é capaz de nos proteger contra qualquer erro. João não diz, então, que maior é aquele que está exortando vocês. João não está falando que ele é maior. João está falando assim, o Espírito de Deus é maior. O Espírito de Deus é maior. Por isso que nós não devemos dar crédito. Sabe por quê? Porque nós somos cristãos, irmãos. Se nós temos o Espírito de Deus, por que eu vou querer ouvir uma coisa que é contrária à palavra de Deus? E eu tenho a obrigação, e você tem a obrigação e o dever como cristão de se aprofundar na palavra de Deus. Isso não quer dizer que você tem que fazer cursos, mas que você tem que ser um estudante e meditar na palavra de Deus todo dia. Você pode não fazer curso oficial teológico nenhum, mas você não pode deixar de estudar a Bíblia na sua casa. Você não pode abandonar a Bíblia e pegar ela só domingo. Você tem que ser um estudante das Escrituras, alguém que conhece, que é dependente de Deus no estudo, que fala, Senhor, tem misericórdia de mim, abra os meus olhos, como o salmista diz, para desvendar as maravilhas da Tua lei, que a Tua palavra atinja o meu coração, mas que o Senhor me dê fome e sede, eu tenho que estudar, eu tenho que ler a Tua palavra, senão você vai ser enganado. Senão você vai ser iludido com qualquer vento de doutrina. Uma hora gosta daqui, outra hora vai em outro lugar, outra hora vê um pregador, outra hora vê outro, não tem critério. E esses dias eu compartilhei lá no Pensar nas Coisas do Alto essa verdade que eu estava meditando isso aqui. Nenhum cristão verdadeiro pode se justificar, dizendo, eu não consigo identificar, eu não sei identificar. Você pode ainda talvez ser mais novo na fé, você pode ter alguma dificuldade, mas você não pode ficar se justificando de que você não tem como discernir as mentiras. Se você está tendo dificuldade, procure ajuda com alguém mais maduro na fé que vai te ajudar, sempre focado nas Escrituras, mas o que você e eu não podemos é passar a vida inteira falando assim, eu não tenho critério, eu não sei. Eu sou muito simples. Eu acredito em tudo. Isso não é um bom sinal. Nós precisamos amadurecer. Com os nossos filhos é assim, no começo os nossos filhos acreditam, por isso que a gente cuida muito. Chega uma hora que teu filho já vai, ele isso aqui já sabe, ele não vai acreditar em qualquer mentira não. Pensa se o seu filho de 2 anos tiver o mesmo discernimento da vida do que o outro que tem 20. Você vai falar, não é normal. Esse aqui já sabe coisas mais erradas, quando alguém está vindo com segunda intenção para cima dele, já consegue se proteger melhor, já consegue identificar, uma criança ainda não. Mas nós precisamos crescer em maturidade, crescer no conhecimento e no relacionamento com Cristo. Não apenas saber sobre Ele, mas relacionar com Ele. E depois ele disse, porque a vitória maior é o Espírito de Deus. E João vem falando que nós temos o Espírito de Deus. E é isso que nos faz vitoriosos contra as heresias. É isso que nos dá discernimento e poder diante de Deus para falar, isso aqui não é de Deus, isso aqui não está de acordo com a palavra de Deus, isso aqui não está glorificando a Jesus Cristo. E é mentira, e eu não vou mais ouvir. E aqui em casa não vai mais ligar isso. E aqui em casa não vai mais ouvir isso. E eu não quero mais saber disso. Sabe? Ser bem firme mesmo. Cortar o mal. E aí no verso 5 e 6, que são 2 versículos ali que se completam, ele diz assim, porque maior é aquele que está no mundo. E diz, esses falsos profetas, eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Está vendo? O mundo no sentido de sistema diabólico, sistema caído, contrário a Deus. Eles vêm de um lugar que não vem de Deus, não falam em nome de Deus, e por isso ele diz assim,
eles falam da parte do mundo e as pessoas que não têm a Cristo ouvem eles. E aí depois ele fala que nós, porém, somos de Deus. Veja a diferença. O João já tinha falado de filhos de Deus e filhos do diabo no capítulo anterior, lembra? E agora ele está falando assim, eles falam da parte do mundo. Eles dão ouvido nisso porque eles não são cristãos, eles não têm o Espírito de Deus. Mas nós fomos alcançados pela graça. O Espírito Santo habita em nós. E ele diz aqui no verso 6, nós somos de Deus. E aquele que conhece a Deus nos ouve. E que não é nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito de Deus e o Espírito da verdade. Aqui nós vemos que João diz que os falsos profetas, a origem deles, eles vêm do mundo, que não teme a Deus. Por isso que as pessoas que são do mundo, que não têm a Cristo, ouvem eles, e o ensino deles é contrário a Deus. Agora, nem sempre isso vai vir de uma forma tão descarada. Geralmente vem embrulhado numa coisa sutil, erros sutis. Por isso que nós precisamos ter discernimento. E aí João fala assim, nós somos de Deus. Abram em João, no Evangelho de João, capítulo 10, verso 27, meus irmãos. Você quer saber se você é uma ovelha de Cristo, se você é um cristão, se você está entendendo, se você foi alcançado pela graça? Esse texto aqui ajuda. João 10, 26, 27, diz assim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. João está falando assim, as pessoas não estavam crendo porque não eram ovelhas de Cristo. Aí no 27 ele fala assim, olha o contraste, ele diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, reconhecem quando é a voz do Senhor, reconhecem quando é a palavra de Deus, e ele fala, eu as conheço, no sentido de eu tenho relacionamento com elas, porque elas são minhas ovelhas, eu guardo, eu cuido delas, e ele diz assim, e elas me seguem. A característica de um verdadeiro cristão é que ele ouve o Evangelho e segue o Evangelho. Ele tem desejo por obedecer. 100%? Sempre não. Mas o Espírito de Deus nos faz identificar a palavra de Deus e seguir a verdade. Cuidado. Martinho Lutero já disse, não é a imitação, preste atenção nisso, não é a imitação que nos torna filhos, é a filiação que nos torna imitadores. Grave isso. Não é de tanto ficar imitando que nós vamos ser filhos, é por causa que nós fomos feitos filhos de Deus que nós seguimos e imitamos a Cristo. Então, as verdadeiras, por isso que João fala assim, as minhas ovelhas me seguem. Não é que elas me seguem e acaba sendo ovelha. Ele fala assim, elas já são minhas, eu comprei elas. O meu Espírito habita nelas, eu as conheço. E por isso elas me seguem, porque elas são minhas. Então, se você está seguindo o ensinamento da palavra de Deus, se você está ouvindo o Evangelho e cada dia mais tem desejo de obedecer, tem buscado graça de Deus para obedecer isso é uma prova bíblica de que você é uma ovelha de Deus, de que você é um cristão. Sempre vai fazer certinho? Não, porque nós ainda pecamos, infelizmente. Muitas vezes nós ainda cambaleamos na fé, mas há sempre um desejo em nós de obedecer a Cristo, obedecer à palavra de Deus. Ouvir o Evangelho e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso disso, eu quero te obedecer. Não há outro caminho para mim, isso é um desejo de ovelha. Elas ouvem, eu as conheço e elas me seguem. Não fica seguindo qualquer voz por aí. Não segue uma coisa bonita, amanhã está ouvindo outra coisa, gosta de tudo. As ovelhas seguem a voz do pastor. Então isso é muito forte, porque João, ele está falando que, primeiro ele fala que maior é o que está em vós, e depois ele fala que nós somos de Deus, porque o Espírito de Deus está em nós, ele falou no verso anterior. E o Espírito de Deus está em nós, e ele é maior do que está no mundo, ou seja, nós não temos desculpa para falar, não tem jeito de resistir. Espera lá, não é maior o que está em nós do que o que está no mundo? Que história é essa que eu não consigo resistir? Se eu estiver em Cristo, me aprofundando na minha vida e o meu temor a Deus, estiver caminhando com graça e conhecimento, eu vou ter vitória sobre isso, em nome de Jesus. Por causa da vitória, por causa da presença dEle, por causa do Espírito dEle, que me guia a toda a verdade. Eu vou cada dia ter mais vitória, eu vou cada dia mais ouvir somente a voz do Senhor, e vou rejeitar tudo que não procede de Deus. Então ele fala, nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Se nós estamos acreditando
de que Jesus é o único Deus verdadeiro que vem em carne, ou se nós estamos dando ouvido a outras coisas. E algumas aplicações para nós, que nós já falamos. Ser crente não é ser ingênuo. Não confunda cristão com ser ingênuo. Eu ouço qualquer coisa. Falando coisa bonita para mim, eu ouço. Cuidado, meu, isso não é um critério bíblico, isso não é um bom sinal. Nós precisamos rejeitar muitas coisas que nós ouvimos e que mandam para nós. Tudo aquilo que não é de acordo com a palavra de Deus, você precisa rejeitar. Não é falar assim, eu não gostei, não gostei. Não é de Deus. E é um espírito falso, é um espírito do anticristo, é um espírito do engano. É muito perigoso você só falar assim, eu não gostei. Eu falei, isso aqui é um espírito do engano. Isso aqui quer me enganar, quer me seduzir. O que é seduzir? É tirar do caminho. O erro, o engano, a falsidade, geralmente vem muito bem embrulhado. Pensa se alguém for vender um bilhete premiado para você num papel de sulfite. Eu escrever lá. Você vai falar, isso aqui é mentira. Mas alguém falsifica um bilhete. Ele pega um bilhete igualzinho que vem lá na loteria e aí você olha e fala, rapaz, e a tua ganância contra a ganância dele. De querer ganhar dinheiro fácil, e ele também, e o golpe está dado. Então, às vezes, tem coisas que vêm muito bem falsificadas. Só que se você estiver cada vez mais firme no Evangelho, caminhando com Cristo, conhecendo as Escrituras, buscando de Deus discernimento, nós vamos ter vitórias. Nós vamos conseguir identificar os erros mais sutis. Porque o critério que João coloca é esse, a pessoa de Cristo. Meus irmãos, alguém só vai reconhecer a divindade de Jesus. Tudo o que a Bíblia apresenta sobre ele, conforme toda a Bíblia descreve, se for o Espírito de Deus. Toda a pessoa de Cristo foi a pessoa mais combatida e mais alvo de zombaria e de engano. Por isso que João vai falar aqui em outros aspectos da carta dele sobre a pessoa de Cristo. É muito fácil você falar para alguém assim, quem acredita em Deus? Todo mundo levanta a mão. Você acredita que Jesus Cristo é Deus? Não. Muitas pessoas já abaixariam. Por isso que o critério está nisso. Então nós precisamos conhecer bem as Escrituras, nos relacionar com Deus, para ver se nós passamos nesse teste doutrinário. Negar a divindade, a encarnação, a morte substitutiva, a ressurreição de Cristo, negar isso é crer na mentira. O critério é este, é reconhecer a Cristo. Você tem sido ingênuo, meus irmãos? Você tem acreditado em tudo que você ouve? Quem é Jesus para você? É apenas um bom mestre? É apenas alguém que fez coisas boas, que está no mesmo patamar que muitos filósofos aí? Ou ele é Deus para você, ou ele não é nada. Então aqui o teste é esse. Você reconhece, você confessa do fundo do seu coração que Jesus Cristo é Deus, que Ele veio em carne, morreu em nosso lugar, pagou os nossos pecados, morreu a morte substitutiva por nós. E Ele é o único Senhor e Salvador que existe, que nós devemos crer na pessoa dEle. Se nós errarmos nisso, meus irmãos, a nossa fé é vã, que a Bíblia diz. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos, porque somos cristãos, porque temos o Espírito de Deus, reconhecer o que vem de Deus, o que vem do anticristo, o que vem do engano.